Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. E hoje vamos iniciar uma sequência de 3 vídeos onde estudaremos o funcionamento dos circuitos que têm bobina e capacitor, os chamados circuitos LC em série e em paralelo, e vamos estudar o funcionamento deles na tensão e corrente alternada. Já havíamos falado sobre isso aqui no canal, mas dessa vez vamos falar com um pouco mais de detalhes. Para o vídeo não ficar muito longo, nós dividimos em 3 partes, 3 vídeos, e eles farão parte da nossa série sobre curiosidades da eletrônica. Mas antes da gente começar, tem pequenos recados para vocês. Nós lançamos na pré-venda o curso de manutenção de som Mini System LG, modelo CM43 e 4550. Ele traz as tecnologias mais novas que vocês vão encontrar nos equipamentos de áudio, vale muito a pena. Você pode adquirir aí na descrição do vídeo por um preço super especial. Na pré-venda ele vai ser lançado oficialmente dia 15 de outubro. Tá? E daí ele vai ser comercializado pelo preço normal. Nós também lançamos um novo livro, o livro sobre segredos obscuros das placas Tecon, que vai ensinar para vocês a trabalhar e a diagnosticar essas placas encontradas nos televisores LCD e LED. Para quem conserta essas TVs, vale muito a pena o conhecimento sobre estas placas. Também está aí na descrição deste vídeo, aproveitem que comprando aí pela descrição, você tem o frete grátis do livro. Também, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative a notificação, botãozinho vermelho aí embaixo, tem o sininho do lado, e você vai ser informado de vídeos novos e também das lives que fazemos aqui no canal todas as sextas-feiras, às 19 horas. Tá? Se você gostar do vídeo, em algum ponto você dá um like. Se você não gostar, pode dar um dislike. Comentem à vontade, mas sejam educados nos comentários. Então nós temos aqui a bobina. Quando passa uma corrente por ela, ela armazena energia em forma de campo magnético. Quando você aplica tensão no capacitor, ele se carrega e armazena energia em forma de campo elétrico, no caso, o campo magnético. Quando você liga a bobina numa tensão alternada e vai circular uma corrente alternada pela bobina, ela dificulta a passagem da corrente alternada, da mesma forma o capacitor. Essa característica que a bobina tem em se opor à corrente alternada chama-se reatância indutiva. E a do capacitor chama-se reatância capacitiva. Quanto maior a frequência da corrente alternada, mais rápido varia o campo magnético da bobina e maior a tensão inversa que ela produz e se opõe à tensão de entrada. Como resultado, a corrente por ela diminui bastante. Portanto, quanto maior a frequência da corrente alternada, maior é a reatância, a dificuldade que a bobina oferece à passagem da corrente. O capacitor é o contrário. Quanto maior a frequência, mais rápido ele carrega e descarrega. Então, ele vai ter menos carga quando a corrente inverter o sentido. E o capacitor, quando ele tem menos carga, ele permite a passagem de mais corrente. Porque o capacitor, conforme ele vai carregando, vai passando uma corrente, mas ela vai diminuindo à medida que o capacitor se carrega. Então, como a frequência alta muda muito rápido o sentido da corrente, o capacitor carrega e descarrega muito rápido. Não dá muito tempo dele ter carga, dele armazenar carga, então a corrente que passa por esse circuito dele é mais alta. Portanto, a reatância capacitiva é mais baixa. Então, como é que é mesmo? Quando a frequência aumenta, a reatância indutiva aumenta, a oposição da bobina aumenta e a oposição do capacitor diminui. Então, eles funcionam de maneira ao contrário, inversa. A reatância da bobina aumenta com a frequência e a do capacitor diminui com a frequência. Agora, existe uma frequência na qual os dois componentes vão ter a mesma reatância. Aqui no caso, não importa se eles estão ligados em série ou em paralelo. Tem uma frequência na qual a reatância dos dois se iguala. Esta frequência é chamada de frequência de ressonância. O que é a frequência de ressonância? É a frequência na qual a reatância dos dois componentes fica igual. E a combinação da reatância dos dois componentes forma aquilo que nós chamamos de impedância. Impedância que é indicada pela letra Z. Tá? É claro que a impedância ela não leva em conta só a indutância e a capacitância, ela leva em conta também capacitância parasita do circuito, resistência parasita, tá? Mas a gente vai desprezar esses fatores aí e vamos imaginar a impedância como sendo a combinação das duas reatâncias, tanto no circuito em série quanto no circuito em paralelo. Muito bem.
Então, na frequência de ressonância, os dois componentes têm a mesma reatância. A impedância no circuito em série, na frequência de ressonância, é a mínima possível. Então a corrente aqui nesse circuito é mais alta. Já no circuito em paralelo, na frequência de ressonância, quando eles vão ter a mesma reatância, a impedância é a máxima. É a maior resistência possível. Então como é que é mesmo? No circuito LC em série, na frequência de ressonância, a resistência dele é muito baixa. É praticamente zero. Já na frequência de ressonância, no circuito em paralelo, a impedância é muito alta. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um circuito em série, portanto, só tem um caminho para a circulação da corrente. A corrente nos dois componentes vai ser igual, só que eu vou ter uma tensão na bobina e uma tensão no capacitor. Nós sabemos que na bobina a tensão está adiantada 90 graus em relação à corrente. Quando a tensão sobe é que a corrente vai começar, então a tensão está na frente da corrente. No capacitor é o contrário, porque no capacitor, quando a tensão vai começar, a corrente já está alta. Tá? Então no capacitor a tensão é atrasada em relação à corrente. Na bobina a tensão é adiantada e no capacitor a tensão é atrasada, 90 graus, 90 graus. Logo, a tensão nos terminais da bobina é defasada 180 graus em relação à do capacitor. Então quer dizer que a tensão nesses dois componentes se subtrai. Olha, então quer dizer que eu aplico uma frequência aqui, uma tensão de uma determinada frequência, a bobina tem uma reatância, o capacitor tem outra reatância. A bobina vai ter uma tensão nos terminais, o capacitor vai ter outra. Eles vão subtrair essas tensões. Na frequência de ressonância, a tensão nos terminais da bobina e do capacitor é a mesma, porque a reatância dos dois é igual, a tensão é igual, subtraindo as duas dá zero. Olha, então quer dizer que eu tenho aqui uma impedância de zero. Se a impedância aqui é zero, no caso, né, se a queda de tensão é zero, a impedância também é próxima de zero. Então a corrente vai passar com muita facilidade por esses dois componentes. Como é que é mesmo? Vou repetir. Na frequência de ressonância, os dois têm a mesma reatância, têm a mesma resistência à corrente alternada. Logo, eles vão ter a tensão igual nos terminais. Subtraindo as duas, sobra zero. O componente que tem 0 volt de queda é praticamente um fio. O fio quase não dá queda de tensão. Então a corrente nesse circuito é a máxima. Por isso que no circuito LC em série, na frequência de ressonância, a impedância é a mínima. Tá? Agora, detalhe. E nas outras frequências? As frequências mais baixas do que a ressonância vão encontrar facilidade pela bobina. A bobina tem menos reatância, mas o capacitor tem mais reatância. Então a corrente vai passar com mais dificuldade. Nas frequências maiores do que a ressonância, a bobina vai ter mais reatância e o capacitor menos. Então vai ser mais difícil passar pela bobina. Na ressonância, os dois têm a mesma reatância, tensão igual, subtraindo as duas, zero. Componente que está 0 volt de queda é um fio, então a corrente passa com facilidade. Tá? Então a primeira coisa a aprender é, na frequência de ressonância, o circuito LC em série tem impedância mínima. Agora, e o circuito LC em paralelo? O circuito LC em paralelo é o seguinte, a tensão aqui nos dois pontos é igual. Aqui o que difere é a corrente. Vai passar uma corrente pela bobina e uma corrente pelo capacitor. Lembre-se que a corrente na bobina é defasada 90 graus, atrasada em relação à tensão. A corrente no capacitor é defasada 90 graus, adiantada em relação à tensão. Portanto, aqui as duas correntes são 180 graus defasadas. Então, nesse circuito, as correntes se subtraem. A corrente da bobina se subtrai com a corrente do capacitor. Na frequência de ressonância, os dois têm a mesma resistência, a mesma reatância. Portanto, vai passar a mesma corrente pelos dois, já que a tensão nos terminais é a mesma. Se os dois têm a mesma reatância, a corrente é a mesma. Subtraindo duas correntes iguais, o total é zero. Então, se agora não tem corrente, quem não deixa a corrente passar tem que ter resistência muito alta, tá?
Então, na frequência de ressonância, como a corrente é praticamente zero, a impedância é a máxima. Recapitulando, no circuito LC em série, na frequência de ressonância, o que é frequência de ressonância? É a frequência que os dois têm a mesma reatância indutiva e capacitiva. No circuito LC em série, na ressonância, a resistência, a impedância do circuito é próxima de zero. No circuito em paralelo, na frequência de ressonância, a corrente é praticamente zero, a impedância é a máxima, tá? Onde é que se usa esse tipo de circuito? Esse tipo de circuito tem diversas utilidades, como por exemplo, armadilha. O que é armadilha? É um circuito que joga fora uma determinada frequência ou uma determinada faixa de frequências. Ele pode ser usado como... Esses circuitos podem ser filtros. O que é o filtro? O filtro é o contrário, ele deixa passar só uma frequência ou uma faixa de frequências. E eles podem ser usados como oscilador, trocando energia entre eles. Tá? Lembre-se que, para eles oscilarem com maior intensidade, a reatância dos dois tem que ser a mesma. Então, eles têm uma frequência de ressonância, tá? Que a reatância dos dois fica igual. Tá? Muito bem. Então, sabemos que a frequência de ressonância, a bobina e o capacitor têm a reatância igual. No circuito em série, a impedância é praticamente zero, a corrente é máxima. No circuito em paralelo, a impedância é máxima, a corrente é zero, praticamente zero. Como é que eu calculo a frequência de ressonância? Tem uma formulinha aqui, ó, que você pode utilizar. A fórmula é, tem uma constante aqui, 25.530, dividido pelo produto da bobina e do capacitor. Porém, a frequência vai sair em megahertz, o capacitor em picofarads e a bobina em microhenries, tá? Tem que ser essas unidades aqui para você poder aplicar essa fórmula, tá? Então, você divide essa constante, 25.330, pelo produto da bobina e o capacitor, e o resultado você tira a raiz quadrada e você terá a frequência de ressonância. Agora, se você já tem a frequência de ressonância, já tem o valor da bobina, você pode calcular o capacitor. Ou, se você já tiver o capacitor, você pode calcular o valor da bobina. Essas duas fórmulas aqui são derivadas dessa daqui de cima, tá? Tem alguns exemplos aqui, ó. Não importa se o circuito é em paralelo ou em série, a fórmula é a mesma, tá? Então, esse primeiro circuito, ó, tem essa frequência de ressonância, esse segundo tem essa, esse terceiro tem essa aqui, esse tem essa e essa. Percebam que quanto maior o valor dos componentes, menor é a frequência de ressonância, e quanto menor for o valor dos componentes, maior vai ser a frequência de ressonância. Belezinha, pessoal? Então agora vocês já sabem o que é frequência de ressonância, que é aquela na qual a bobina e o capacitor têm a mesma reatância. No circuito em série, a impedância é a mínima, a corrente é máxima. No circuito em paralelo, a impedância é a máxima e a corrente é a mínima. Tá bom, pessoal? Então, inscrevam-se no canal, aproveitem as promoções. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Continuaremos esse assunto no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.